www.faculdade.pt. Como disse há pouco, o nosso primeiro ponto de paragem é na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica. Vamos falar sobre um conjunto de sessões que são sessões indicadas para todos aqueles que têm filhos na adolescência, que têm vários filhos, a relação entre irmãos também e por aí fora. Mas vamos perceber isto melhor com Maria Raul Xavier, que é docente da Faculdade de Educação e Psicologia da Católica. Muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. Maria Raul, estamos a falar de... Eu acho que o mais difícil, e já que vamos falar sobre filhos adolescentes, é os pais, pelo menos no primeiro filho, quando se dão conta já têm um filho adolescente e não sabem como lidar com isso, porque esta transformação as pessoas podem achar que é muito lenta, mas eu acho que vem muito depressa, não é? Boa. E tem sido muito interessante, porque nos últimos anos nós temos feito este módulo que aconteceu na sexta-feira passada, que se chama, com um título assim chamativo, Socorro, tenho um filho adolescente. E nos últimos anos tem acontecido uma coisa interessante, é que têm vindo pais também sem filhos adolescentes, exatamente porque têm cada vez mais essa noção de que o tempo voa nesta tarefa incrível da parentalidade. E inclusivamente, não este ano, mas ano passado, estava um casal grávido e que dizia, ok, mais vale estar atento e ir preparando, porque nós já mais vale prevenir do que remediar. Tem sido uma experiência muito, muito especial para todos nós, mesmo para o grupo, inclusivamente para o grupo de formadores, de animadores destas sessões, porque são umas sessões, não são palestras, não são aulas, são uma forma de nós, enquanto faculdade, testarmos às sextas-feiras, à noite, de um modo muito informal, com grupos de pais que estão preocupados, que estão interessados e que decidem que vale a pena utilizar um bocadinho das suas horas do dia para parar e para com outros pais, porque a ideia é muito também usarmos o grupo, trocar impressões, trazer aqui uma partilha vivida e sentida, e nós, enquanto docentes da Faculdade de Educação e Psicologia, temos estado, ao longo destes 9 anos, já estamos na 9ª edição, temos estado envolvidos em temáticas diferentes, vamos também atualizando, vamos respondendo um pouco também àquilo que são as solicitações dos pais e também aos novos temas, porque em 9 anos surgem novos temas. Há muitas evoluções. Também. Aliás, eu comecei por falar da página do Facebook, de certeza que há 9 anos provavelmente não falariam de redes sociais. Hoje em dia é obrigatório. Claro. E realmente até um dos modelos, uma das sessões, um dos módulos especiais, tem a ver exatamente com as questões das novas tecnologias e aquilo que é a reflexão também necessária fazer com os pais para acompanharem os seus filhos face a estas novas tecnologias. Mas essa não é a minha área. Portanto, já aconteceu uma sessão? Nós estamos, portanto, praticamente a terminar esta 9ª edição do Aprender a Educar. Se não tenho erro, faltam ainda 3 sessões. Portanto, a sexta-feira passada foi aquela que eu dinamizei este ano, a que se chama Socorro, tenho um filho adolescente, e ainda temos mais sessões. Estava a pensar, a próxima é sobre a questão das relações entre os irmãos, tem uma temática também muito especial. Vai acontecer também ainda uma em torno exatamente da temática das novas tecnologias e, portanto, nós temos desde há uns meses a fazer, de vez em quando, cada sexta, isto tem sido divulgado, também está presente no nosso site da Católica a divulgação do programa completo, e nós temos vindo a repetir isto com as modificações que eu já referi ao longo de 9 anos. Portanto, Maria Raul, já percebi que é especialista em filhos adolescentes. Socorro, tenho um filho adolescente, aconteceu na semana passada, na sexta-feira. No fundo, quais são, e agora, porque já teve este contacto com os pais, quais são as principais preocupações dos pais que têm filhos na adolescência? Eu penso que cada vez mais é a preocupação com os múltiplos riscos que vão acontecendo na vida do dia-a-dia dos adolescentes e muito daquilo que é a relação em casa e das alterações da relação, principalmente com o peso cada vez maior do grupo de amigos. E, portanto, também um certo sentido de falta de controle dos pais, porque agora não têm os meninos sempre à sua beira, não é? Descrevia-se, por exemplo, a questão dos fins de semana. Provavelmente muitas das crianças, durante sábado e domingo, até chegarem a adolescentes,
estão com os pais. Vão jantar à casa dos avós, almoçar à casa dos avós, estão com os pais. Agora, os fins de semana na adolescência não podem ser fins de semana só de pais. E os pais sentem isto. E sentem isto muitos, claro, percebendo que é um momento muitíssimo importante, mas todos eles sentem com algum receio, preocupação sobre se a dinâmica familiar vai ser alterada ou não, ou se aquela relação que eles tinham e que cultivaram até a adolescência se vai manter. E, portanto, há aqui e o fechar, eu acho que chega um momento em que eles deixam de falar tanto sobre aquilo que acontece, até mesmo no dia-a-dia da escola, e começam a guardar muito mais para os amigos. Para os amigos, para estar no quarto. Exato, fecham-se mais no quarto. Utilizar as novas tecnologias, o Facebook, e não estar tanto, até naqueles momentos de convívio de final do dia, recolhem-se ao seu quarto, à sua sala de estudo, e essa distância. E os pais sentem isto naturalmente. Claro que todos os pais querem o melhor para os seus filhos e querem que eles se preparem para voar e para sair do ninho, mas isso custa sempre. Custa. E principalmente pensando, enfim, quais serão os temperos que vêm agora ao longo desta fase da adolescência. Há medos, há muitos receios também, porque as saídas não são só diurnas, também há saídas noturnas que começam a acontecer. Isto também é um processo difícil para os pais. Há aqueles pais que têm mais resistência e que tentam combater um bocadinho isso, mas é impossível combater para todo sempre, não é? Portanto, estas coisas vão acontecer. E há também um certo desconhecimento relativamente a novas formas de estar também à noite, novas substâncias, por exemplo, que os pais muitas vezes nem sabem que existem porque são recentes, porque existem há pouco tempo. Sim, há sempre uma série de temáticas e essa dos consumos de substâncias é sempre uma grande preocupação para os pais. Hoje continua a ser e é uma grande preocupação o consumo do álcool, e essa é uma substância que os pais conhecem bem. Mas tudo que tem a ver com o desconhecido é muito preocupante. De qualquer forma, eu sinto que os pais que estão connosco nos últimos anos acabam por tocar mais naquilo que são os momentos do dia-a-dia e da dinâmica familiar, e o que muda quando alguém entra na adolescência dentro dessa dinâmica familiar. E muda muito, porque os adolescentes estão a viver uma fase de revolução total. Todos nós passamos por isso e às vezes até nos esquecemos. Uma revolução física, com as alterações todas do crescimento, da forma de pensar, que tem agora novas características e que permite, por exemplo, que um adolescente seja capaz de ser bem mais sensível a alguns pontos fracos, frágeis dos pais, e de criticar, por exemplo, a questão da autoridade e de ter uma capacidade de argumentação incrível. E normalmente se assusta aos pais, porque até há muito pouco tempo tinham ali alguém em casa que, quando o pai dizia fazer isto, imediatamente aderiam à ordem. Agora, a capacidade de argumentação é imensa. O próprio adolescente é capaz de pôr frente a frente estes... É a idade do armário, não é? Então, no fundo, é essa a idade. É essa a nossa leitura do armário também, no sentido em que quem são e como estão é terrivelmente importante. Portanto, há que ter cuidado, por exemplo, imenso cuidado com o que vestir. Os pais reagem sempre. Há sempre mães, todos os anos, com a história do quarto hiper desarrumado, quando saem o armário todo desarrumado. Exatamente. Quando saem quer para a escola, quer para, enfim, uma ida noturna. É preciso experimentar tudo, nada serve, fica tudo virado ao avesso, e tudo isso faz parte, se nós olharmos com um olhar mais cuidadoso e desenvolvimental, faz parte de exatamente crescer, aquilo que nós chamamos de desenvolvimento, mas que algumas vezes é completamente diferente do que se passava lá em casa há 3 meses atrás. E esta sensação de novidade e de mudança... Isso acontece mais ou menos, não há uma idade... Não podemos dizer aos pais lá em casa, isso acontece dos 13 para os 14, dos 14 para os 15. Depende muito também da... Depende muito de quem é este adolescente. Nós
Utilizamos um critério clássico para o início da adolescência que tem a ver com as questões da puberdade, portanto as mudanças físicas. Na verdade não temos mesmo critério, são questões sociais para decidir quando é que termina. E hoje cada vez mais, é fruto do século XX, temos uma adolescência muito esticada e portanto não só o princípio é complexo como a saída também. Quando é que acaba a adolescência hoje? Antes era quando, enfim, o adolescente se tornava autónomo, até do ponto de vista económico. Independente. Hoje é bem mais complexo. Portanto, esta entrada varia muito também com quem é, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional e relacional, do ponto de vista físico, quem é aquela criança que se está a tornar adolescente e, obviamente, também essa transição tem muito a ver com, enfim, com quem é a família, como é que ela se estrutura, as relações prévias, como é que era aquele dinamismo, porque às vezes não se nota tanto, porque aquilo tudo corre muito suavemente e essas alterações vão sendo integradas na dinâmica familiar quase como se não existissem. Outras vezes elas também são mais rápidas e a família tem mais dificuldade em fazer estas ajustes. E pensando bem, se noutra geração, muito provavelmente, as mães estavam mais presentes na vida dos adolescentes, por outro, não tinham determinadas conversas nem abordagens que hoje em dia as mães já têm. Portanto, há aqui vantagens e desvantagens. Também têm que ser pesadas. Há, inclusivamente, muita investigação científica em relação àquilo que é este acompanhamento das mães e também dos pais. E mesmo quando nós pensamos nesta relação, até desde pequeninos, cada vez mais nós percebemos que não é questão do tempo, mas da qualidade. E, portanto, não é quantidade. E este investimento dos pais, quando os pais estão interessados e quando os pais estão atentos e quando, por exemplo, venham aprender a educar, eu costumo dizer que é meio caminho andado, porque quer dizer que estão alerta para o que se vai passar. Vamos mostrar o livro. Não sei se este livro está à venda. Está à venda. Então posso mostrar? Uso habitualmente. Vou mostrar, Maria. Está à venda. Isto foi uma edição que uma primeira saída do Aprender a Educar, que já tem 3 ou 4 anos. Nós pensamos que era útil também passar para o papel aquilo que é esta experiência de fazer as sessões. E portanto, os dinamizadores das sessões daquela época escreveram com o seu estilo próprio, muito diferente é muito diferente cada capítulo um do outro, e fizemos este Aprender a Educar. Provavelmente daqui a uns tempos faremos outro, porque os módulos também foram mudando e também vale a pena trazer coisas novas e responder a estes desafios dos pais. Para terminar, Maria Raul, a próxima sessão é Eu Arrisco, Tu Arriscas, dia 24, às 21h30. Às 21h30. É necessário fazer uma inscrição? Podem utilizar o site da Católica e da Faculdade de Educação e Psicologia. É fácil chegar ao Aprender a Educar e convém fazer uma inscrição para, enfim, estar tudo organizado, para quando os pais chegarem serem bem recebidos, que é o que nós gostamos também de fazer. Exatamente. Muito obrigada pela presença aqui no Porto Alive. Seguimos viagem e vamos